Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Will PTV com Will PTV in Space, trazendo para vocês então a saída do nosso laboratório de carga aí da Cygnus da Northrop Group, né, direto então da Estação Espacial Internacional. E ela então vai retornar para a Terra, né, a partir das 8h20 da manhã. Vai começar então a saída na Estação Espacial Internacional e o processo de retorno à Terra. Lembrando que ela levará de volta então à Terra aproximadamente aí 4 toneladas de carga, né, que contém, além de suprimentos, tem também aí pesquisas científicas. A gente só vai acompanhar então o momento da liberação então da Cygnus e também o processo de descida de órbita, né? A parte então do splashdown a gente não vai aí acompanhar, certo? Lembrando que essa missão Cygnus começou então em novembro de 2022, né? Com a missão conhecida então como Challengerwill, né? SS Challengerwill, que foi lançada então em novembro de 2022 e hoje então está fazendo aí seu processo então de retorno à Terra. Lembrando que ainda nessa semana, na programação desta semana, nós vamos ter aí a missão então direto lá da Índia, a missão Terra 2, lá em Charikota, na Índia. A partir então das 5h10 da manhã, nós teremos aí a nossa transmissão direto da Índia. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Como é que você está? Sejam todos bem-vindos aí à transmissão de hoje. Hoje, então, nós vamos acompanhar a missão, né, da Cygnus, né, o início então do retorno da Cygnus à Terra, direto então da Estação Espacial Internacional. Tá lembrando que a saída então da Cygnus está prevista para acontecer às 8h20 da manhã. Então, lembrando que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos acompanhar então a missão direto lá da Índia. E lembrando que a Rocket Lab também já anunciou aí 2 missões já para maio. A primeira então prevista aí para logo dia 1º de maio, né? Logo no início aí do mês de maio, dia 1º. E depois para o dia 16. Então, já fiquem preparados aí. E ontem nós tivemos aquele grande momento histórico com a SpaceX e o Starship, né? Quem acompanhou aí a nossa transmissão de ontem. Tem aí o corte da live no nosso canal, né? Quem quiser depois dar uma olhada no momento então do lançamento, né? Mas infelizmente aí nós tivemos aquela fatídica falha, né? Durante o voo, mas no resultado geral foi bem sucedido. E aí já estamos aí com a transmissão ao vivo, direto então com a NASA na Estação Espacial Internacional. Good E aí, morning, portanto, this is Mission estamos Control aí Houston. com a imagem da We Cygnus, are live here in the no nosso International Space laboratório da Station Flight Cygnus, Control Room, awaiting the departure of the Cygnus cargo spacecraft for the Northrop Grumman da Northrop Group. CRS-18 mission. Earlier today, teams here on the ground commanded the unbolt of Cygnus from the Unity module's Earth-facing port and then Então é um maneuvered it to módulo the de release laboratório, position. né, que está ligado aí Right pelo now, you are braço seeing a live view of robótico, this. né, da Estação Right now, Espacial you are seeing a live view Internacional. of Mission Control Houston. Here on the Então a ground, we saída have dela Flight está Director prevista para Chloe acontecer Maring às leading the team in the 8h20 da International manhã. Space Station Flight Control Room under the call sign Lion Flight.
Throughout today's operations, we will also hear from Capsule Communicator, or Capcom, Leslie Ringo, speaking to the crew aboard the space station. The Capcom serves as the voice link between teams on the ground and the station crew. Currently aboard the International Space Station is United Arab Lembrando também Emirates que astronaut tá Sultan programado para Al-Niyadi, who acontecer will ainda be essa semana. monitoring Cygnus's E systems semana during que its vem, departure from the aí space station's cupola. uma caminhada In espacial, addition to né, com a Al-Niyadi, the space equipe station is americana, currently home to NASA da astronauts Frank Rubio, expedição de Woody número Hoberg, 69, né, que é Steve essa Bowen, equipe as que well tá as lá. Roscosmos cosmonauts Dmitry E Butelin, Sergei também uma Prokopyov, caminhada and do lado Andrei russo. Fadeev. Together they make up the Foi Expedition dia 69 25, crew. se não me engano. É isso aí. E aí estão os responsáveis pela operação então, do braço robótico. É o Frank Rubio. E o outro que eu não Right now, consegui you're ler. seeing a live view of the Cygnus cargo spacecraft in the grasp of the space station's robotic arm as the station orbits about 250 miles above Earth off the coast of Mexico 8 horas on e the 2 Pacific minutos no horário de side. Brasília. O Frank Rubio e o Sultan, o astronauta da Arábia Saudita. Se não me engano. Não, Emirados Árabes. O Sultan é dos Emirados Árabes. Lembrando então, mais uma vez, que a gente só vai acompanhar aí a parte então da saída do Cygnus. É que esse módulo que vocês estão vendo aí acoplado então ao braço robótico, né, que fica na Estação Espacial Internacional. A Cygnus então, né, como eu estava falando anteriormente, foi lançada em novembro de 2022, né, missão conhecida como SS Satellite. Porém, essa transmissão então do lançamento eu fiz, né, inclusive, foi na época, foi feita lá pela Twitch. 7:20 a.m. Eastern Time. The release window opens at 6:13 a.m. Central Time, and once this release sequence has begun, we will see the robotic arm extend away from Cygnus. Oito horas e 4 minutos. Então a janela de abertura se abre às 8h16 da manhã. Lembrando que seriam dois painéis solares, né, que seria aí da Cygnus, mas só tivemos aí problemas mecânicos na hora, então. Naquele momento então do lançamento, né, quando tivemos o lançamento, né, quando ela se separou do estágio 2, né, na abertura dos painéis tivemos então um problema mecânico nos painéis, em um dos painéis. Mas ela funcionou adequadamente com um painel solar só. Então, nesse momento, então, foi dado a liberação para a saída da Cygnus. Lembrando que ela vai retornar à Terra levando aí mais ou menos 4 toneladas de suprimentos. E além de pesquisas foram realizadas então em microgravidade aí na Estação Espacial Internacional. Following the release of Cygnus at 6:20 a.m. Central Time, 7:20 a.m. Eastern Time, the vehicle will cross the keep-out sphere at approximately 6:28 Então aqui no nosso canal a.m. vocês Central Time, acompanham tudo que 7:28 acontece a.m. aí na Eastern Estação Time, and then cross Espacial the Internacional approach e também ellipsoid around dos 6:45 lançamentos a.m. e das Central Time, missões que 7:45 acontecem ao redor a.m. do mundo. Eastern Time. The keep-out sphere and approach ellipsoid are both invisible lines around the space station monitored by the flight controllers on the ground. After the vehicle crosses the Estamos approach ao vivo ellipsoid, então joint com as operations imagens will aí da end, Estação and we'll wrap up Espacial coverage, and the Internacional. responsibility for the vehicle is then handed back to the Northrop Grumman Flight Control Team in Dulles, Virginia. Following a deorbit burn,
this evening, Cygnus will begin a planned destructive re-entry in which the spacecraft, which is filled with trash packed by the station crew, will safely Então já burn up foi in dada a Earth's liberação atmosphere. para a saída da Cygnus. From this view, you can see Cygnus in the grasp of the station's robotic arm. You can also see that one of Cygnus's solar arrays is not fully deployed. This solar array did not deploy following Cygnus's Então launch lembrando mais last uma vez fall. que essa missão However, the Cygnus solar array se issued iniciou didn't impact capture em and novembro berthing do ano for Cygnus, passado, and it will not impact com release and lançamento então departure later no this estado da morning. Virgínia, na ilha de Wallops, nos Estados Unidos, onde então foi transmitido lá na Twitch para vocês, na época. Missão como ficou conhecida como SS Sally Ride. Cygnus is a cargo spacecraft used by the Northrop Grumman team to perform International Space Station resupply flights under the second commercial resupply services contract. Northrop Grumman names each Cygnus spacecraft in honor of an individual who has made great contributions to human spaceflight. The Cygnus NG-18 spacecraft was named Então é SS homenagem, Sally né, Ride à after former astronauta NASA astronaut SS Sally Sally Ride. Ride. Ride made history as the first female capsule communicator and as the first American woman to fly in space. Que She faleceu em traveled aboard the 2012. second flight of the Space Shuttle Challenger in 1983. She also served as a mission Então o specialist nome on ficou batizado, o nome dessa STS-41G and was missão então considered ficou a leader in the batizado NASA community em after homenagem à retiring. astronauta Sally Ride. Ride was dedicated to inspiring girls and young women to pursue careers in science, math, and technology. Estamos então com imagens ao vivo aí, direto da Estação Espacial Internacional. Faltando então 12 minutos para a liberação da Cygnus do braço robótico. Então ela ficou acoplada ali então ao braço robótico desde novembro de 2022. E ela então vai retornar da Terra, trazendo então de volta aí 4 toneladas de carga. Lembrando que a Cygnus era para ter então 2 painéis solares, um em cada lado. Só que no momento então, quando ela foi liberada, no momento do deploy, né, ela teve então um problema mecânico e não conseguiu abrir o seu segundo painel solar, mas ela funcionou adequadamente, né, com apenas um painel. Right now, you're seeing a view of the Northrop Grumman control room in E aí, a Dulles, equipe da Virginia, Northrop where Group, they are currently pulling the Northrop Grumman flight controllers for release and departure. The Northrop Grumman mission director today is Teresa Spinelli, and she is monitoring the que ele teams fica and então controllers in localizado the essa Cygnus sala flight de control room controle in no Dulles, estado da Virginia. Virgínia, em Dulles, Virgínia. Mas o lançamento dessa missão aconteceu então na ilha de Wallops, onde aconteceu algumas missões aí da Rocket Lab. We're looking for confirmation if the Cygnus configuration checks are complete and if you are ready for release and departure. 8 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Dentro de instantes, então, vamos ter aí o momento da desacoplagem da Cygnus, na liberação da Cygnus, então, do braço robótico na Estação Espacial Internacional. Okay, copy. Então tá tudo ok, como vocês puderam escutar aí, né? Tá tudo pronto para liberação.
Então, lembrando mais uma vez, né, que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, Flight nós control vamos team acompanhar here então in a missão Houston lá direto just da pulled Índia. go for the release and departure of Cygnus, and the crew aboard station confirmed they are ready for release as well. We are just under 9 minutes away from the scheduled Cygnus Menos de 9 NG-18 minutos release então at para a 6:20 a.m. soltura Central da Time, Cygnus. 7:20 a.m. Eastern Time. Estamos aí então com imagens ao vivo, direto lá da Estação Espacial Internacional. Somos o único canal aí a transmitir para vocês então a missão Cygnus. Então tudo que acontece na estação e as missões, né, você pode acompanhar aqui conosco. E aí, recuperando as imagens aí na época do lançamento, né, da Cygnus, que foi transmitido então para vocês na época, ano passado em novembro, lá na Twitch. E aí, os momentos que foi do lançamento no dia 7 de novembro During Cygnus's arrival to the station, NASA de astronauts 2022. Nicole Mann and Josh Cassada captured Cygnus with the station's robotic arm. Following the capture, the spacecraft was installed on the Unity module's Earth-facing port. Né, então a Cygnus era para ter esses dois painéis solares aí, né, como Sally vocês ride podem carried observar na approximately imagem. Só que teve problema 8,265 mecânico em um pounds dos of painéis supplies, e aí por isso equipment, que and não conseguiu experiments for astronauts on board the fazer a station, abertura em um including desses critical painéis. materials to directly support dozens of more than 250 science and research investigations that occurred during Expedition 68. Como vocês podem observar aí na imagem ao vivo, né, agora, um dos painéis então ele não conseguiu fazer a sua abertura desde a época lá do deploy, mas isso não impediu o seu funcionamento. 7 minutos então para a liberação. Under 6.5 minutes from now. Agora 6 minutos para a liberação da Cygnus. Lembrando que a gente está acompanhando então a missão da Cygnus, né, conhecida como SS Sally Ride, em homenagem então à astronauta da NASA, Sally Ride. Essa missão então foi iniciada em novembro de 2022. O lançamento então na Ilha de Wallops, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Dia 7 de novembro. A gente só vai acompanhar então o momento da liberação e do afastamento da Cygnus. E ela então vai retornar à Terra com aproximadamente aí quase 4 toneladas de carga, além de suprimentos e também de pesquisas que foram realizadas dentro da Estação Espacial Internacional. Lembrando que quem está fazendo a operação então do braço robótico da Cygnus é o Frank Rubio, astronauta da NASA, Frank Rubio, e o astronauta dos Emirados Árabes Unidos, o Sultan, da expedição de número 69. Station Houston on 2 for no exercise constraints. Menos de 5 minutos aí então para a liberação da Cygnus. Lembrando que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos aí acompanhar a missão então direto lá da Índia. A missão Telos 2. Estamos aí com a perda de sinal já esperada. Estamos aí aguardando a volta do sinal.
né? Geralmente temos esse breve período aí de perda de comunicação, né? De acordo então com os locais de comunicação que são espalhados então pela Terra. Menos de 3 minutos para a liberação da Cygnus, que está prevista para acontecer às 8h20. Nós estamos aguardando então o retorno da comunicação com a estação. Station Houston N2 for no exercise constraint. Voltamos então com a comunicação com a estação espacial. Só estamos aguardando o retorno das imagens. Yeah, we just wanted to make sure everyone was aware that we're with the Cygnus release and backoff about to start. We're in that small sliver of no exercise. Okay, thanks for the heads up. We copy no exercise. And Station Houston N2 for Sultan and Cygnus. Estamos aí aguardando então o retorno das imagens da. Go ahead, N2. We are go for Cygnus departure on time. Perform steps 3 and 4 in 1.602 Cygnus release and departure monitoring. Então já foi liberado aí a Copy. You guys are ready. processo então de saída da 3 and Cygnus. 4 of Cygnus release departure and monitoring. Good readback. Oito horas e 18 minutos. Então aí aproximadamente menos de 2 minutos. Huntsville Station on 2 for cap absorb, step 2.7. Para então a liberação da Cygnus. Nós estamos aguardando só o retorno das imagens. Hey Scott, while I still have you on S-band, wondering if you can get a value for me in step 2.7 from the team. We'll have to get you on the other side. Copy. E aí, portanto, voltamos com as imagens direto da Estação Espacial We Internacional. are now about 1.5 minutes away from the planned Menos de 1 release minuto e and meio departure of para a Cygnus. saída então da Cygnus. Estamos aí aguardando só o momento então da confirmação da saída da Cygnus. Faltando então menos de 1 minuto. Estamos ao vivo então aqui no YouTube, nosso canal Will PTV com Will PTV in Space. Trazendo então para vocês aí a saída da Cygnus. Oito horas e 20 minutos. Então já teremos aí a liberação da Cygnus. Station Houston N2 for Cygnus. ISS thrusters are inhibited and ground M1 is go for release on time. Então já deu a liberação para a saída da Cygnus. Copy, thrusters are inhibited and we are released on time. Temos aí a liberação então confirmada por Houston. Estamos aí aguardando só então a confirmação visual. Temos já a autorização. Proceeding with release. E aí foi dada então a autorização para o início do procedimento de liberação da Cygnus. Teams here on the ground are beginning the release sequence for Cygnus on time at 6:28 a.m. Central Time.
Estamos só aguardando. Release commanded. Station copies. Estamos aguardando aí a liberação da Cygnus, a soltura da Cygnus no braço robótico. Estamos aí aguardando apenas a soltura da Cygnus. Snares open. Begin monitoring for drift out. And we are copy. The snares are open, extending the carriage of the latching end effector of the robotic arm to release the Cygnus vehicle. We have release confirmed at 6:22 a.m. Central Time, 7:22 E aí, a.m. portanto, Eastern às Time, 8h23 da manhã, no horário de Brasília, temos aí a confirmação visual da liberação da Cygnus do braço robótico da Estação Espacial Internacional. From this view, Houston Station pin has exited the lee. Go for back away. Copy. Nesse momento, então, a Cygnus já está solta do braço robótico. Proceeding with back away. Iniciando, então, agora o processo de afastamento da Estação Espacial. from this view, we are beginning to see separation of the vehicle from the Canadarm2 robotic arm. Back away in progress. Até o momento, então, tudo indo bem no processo de afastamento. And the robotic arm is now beginning to back away from Cygnus. Houston Station on 2 SMS to vehicle clearance is approximately 1.5 meters. Copy 1.5. Então, estamos quase a 2 metros afastado. Nesse momento está tudo indo de acordo com o planejado. Coming up in a few minutes, we will be standing by for the departure burn of the Cygnus to begin moving further away from station. Nesse momento, então, a The burn will Cygnus last deixou for aí about a 3 Estação minutes. Espacial Internacional às 8 horas e 23 minutos. Iniciando agora o processo então, de afastamento. Lembrando que a Cygnus, né, que é o módulo que a gente está vendo aí, é o módulo então, de laboratório Houston Station on 2, da we're Northrop seeing Grumman. approximately 4.5 meters SRMS away from Cygnus. Estamos aí a 5 metros de afastamento da And Houston estação. copies. You can hear United Arab Emirates astronaut Sultan Al Niyadi providing ground controllers with updates, letting them know that the space station's robotic arm was about 4.5 meters away from Cygnus. Então a soltura foi realizada com sucesso. Esse módulo da Cygnus então é um módulo de laboratório da Northrop Grumman. Está então retornando à Terra, iniciando então o processo de retorno à Terra, levando aí em torno de 4 toneladas de carga.
Back away complete. Okay, station copies, back away complete, and proceeding with departure command issuing. Copy and following along. The robotic arm has finished backing away from Cygnus, and we are standing by for the departure burn. Lembrando que a Cygnus ela ficou acoplada então nesse braço robótico, né, que fica na Estação Espacial Internacional. Ela ficou alocada então no braço robótico desde novembro de 2022. Copy. Oito horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Estamos então acompanhando todo o processo de afastamento então da Cygnus. And for Satan, the Cygnus departure burn is in progress. Please monitor departure burn per step 5. Nesse momento então a Cygnus está iniciando o processo então de descida de órbita. Right, copy step 5 of 1.602. The departure burn is underway, and it will last for about 3 minutes to begin moving the spacecraft further away from the space station. Oito horas e 29 minutos. No horário de Brasília, estamos aí acompanhando a missão da Cygnus. Então, iniciando então seu processo de retorno à Terra. Nesse momento, então, a Cygnus está fazendo seu processo então de descida de órbita. A soltura então dela no braço robótico aconteceu às 8h23 da manhã no horário de Brasília. Ainda há pouco. The departure burn is still underway as the spacecraft and space station travel over northern Libya. Shortly after the departure burn completes, Cygnus will cross the keep out sphere, which is an invisible line around the space station monitored by flight controllers. The keep out sphere is a 200-meter sphere centered on the space station. Anti-cessation on 2, step 6 is complete. The TGO and VGO are no longer visible. Copy, step 6 complete. Thank you, Satan. The departure burn is complete.
Então, o processo de descida de órbita, né? A primeira parte foi concluída. And Sultan, with your last call with step 6 being aí, nesse complete, that momento, means então, you are now out of a Cygnus, então, está 1.602 Cygnus fazendo então, a release sua and descida departure de monitoring. órbita. Right, copy 1.602 is complete. Tudo ok, and you're então, out of com a this procedure. Cygnus. Thanks. And please share with all crew members that the no exercise constraint is no longer in place. All right, station copies, and we'll share that. Thanks. Cygnus has crossed the keep out sphere. The next milestone will be crossing the approach ellipsoid. The approach ellipsoid is another imaginary shape. This time it's a three-dimensional ellipsoid measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers in the same family as the keep out sphere. Lembrando então que a Cygnus ela vai After the fazer a vehicle cada 2 crosses the approach quilômetros, né, ellipsoid, joint operations ponto, will end então, and we'll wrap up coverage and responsibility for burn, the né, vehicle de is queima handed aí back do to the Northrop Grumman Flight ignição, Control né, Team para in poder então Dulles, fazer o Virginia. procedimento então de Following descida a deorbit engine a cada firing 2 later quilômetros. this evening, Cygnus will begin a planned destructive re-entry E aí o in which the pessoal spacecraft a will equipe safely da burn up in the Northrop Earth's atmosphere. Grumman. Estamos aí ao vivo, então, direto de Houston. And Novamente. station Houston N2 for Cygnus. Cygnus has exited the 200-meter keep-out sphere. Então, lembrando mais uma vez que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos acompanhar a missão Telos 2, direto lá da Índia, o PSLV 655. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, né, se inscreva, deixa o like e também acompanhe a gente em todas as transmissões. Lembrando que somos o único canal aí a transmitir a missão Cygnus para vocês. A gente acompanhou então aí o momento então da liberação da Cygnus na Estação Espacial Internacional. Estamos aí só aguardando então a encerramento aqui com a transmissão da NASA, da missão de hoje. Lembrando que a gente não vai acompanhar o momento então do splashdown da Cygnus. Lembrando então que a Cygnus ela é um módulo de laboratório Cargo spacecraft safely da separated from the Canada Arm 2 robotic Grumman. arm and released from the space station approximately 13 minutes ago at 6:22 a.m. Central Time, 7:22 a.m. Eastern Time. It then completed a successful departure burn that lasted approximately 3 minutes and crossed the keep out sphere. We are now standing by, waiting for it to cross the approach ellipsoid. Lembrando que o processo de início de descida de órbita já foi concluída The pela NG-18 Cygnus. Cygnus spacecraft launched to the space station on November 7th, 2022 from the Mid-Atlantic Regional Spaceport on Wallops Island, Virginia, and then a Cygnus, então, a missão da Cygnus iniciou no dia 7 de novembro de 2022, com o lançamento na ilha de During its journey to the Wallops, no orbiting estado da laboratory, the spacecraft Virgínia, carried nos Estados approximately Unidos. 8,200 pounds of supplies, equipment, and experiments for astronauts aboard the station.
né, levando então suprimentos In e addition to delivering these supplies and outros investigations, tipos de Cygnus cargas also científicas e também demonstrated hardwares its para a reboost Estação capability on Espacial March Internacional. 30th when it fired its engines for over Acompanhamos aí 15 então a minutes to boost the liberação station's orbit, da continuing the Cygnus às certification 8 process horas for e using 23 the minutos Cygnus no horário de spacecraft Brasília, as né? an additional Aconteceu então a reboost liberação capability. da Cygnus The do braço NG-17 Cygnus cargo robótico na spacecraft Estação previously Espacial demonstrated Internacional. this reboost capability last summer. E, portanto, temos o visual aí da Cygnus. E temos a imagem visual aí da Cygnus. Mais uma vez aí o visual da Cygnus. Lembrando que somos o único canal a transmitir para vocês aí a missão da Cygnus de hoje. Lembrando então que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos acompanhar a missão direto lá da Índia. Missão Telos 2. Lá em Charicota. Lembrando mais uma vez que aqui no nosso canal Will PTV, com Will PTV in Space, vocês não perdem nada do que acontece, né, nas missões aí da Estação Espacial Internacional e também de tudo completo das missões, então, dos lançamentos. Fora, claro, também que temos conteúdo de matemática, né, já que eu sou professor então de matemática, né, nós temos aí também conteúdos de matemática e de programação em Python. Nós somos aí o único canal aí transmitindo para vocês aí agora ao vivo, né, o retorno então da Cygnus. Station Huntsville on space to ground 2 for Woody and Capizor.
Station Houston N2 for Sultan and a cupola robotic workstation question. Go ahead, N2. Hey, Sultan, our telemetry is showing that the cupola DCP unpowered. So we just wanted to check if that was crew action or if maybe it had done it spontaneously by itself. Actually, this is me. I was following procedure of disconnecting the PCS, and I went to that UOP that the COBRIC to the PCS is connected, and I was following the instruction to power off that UOP. And yeah, I think this is also connected to the mini workstation. So sorry, to the robotic workstation, and I heard it coming off, like the fans were off. So it is me. Copy and checking. Okay, back with you in two, Sultan. So we copy that you're now working the PCS relocate. So you're go to continue with that. And at the end of this procedure, we want to make sure that you repower up that UOP, please. All right, copy, and we'll let you know when it's up again. Much appreciated. Thank you. You can see a view of the International Space Station Flight Control Room here in Houston, Texas, where capsule communicator Leslie Ringo is continuing to communicate with the crew aboard the space station. And then next to her is the flight director, Chloe Mering. Oito horas e 44 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a transmissão da missão Cygnus. We are standing by for Ela foi então confirmation liberada of crossing the approach do ellipsoid, which is the final braço milestone robótico for então the da Cygnus Estação release and Espacial departure Internacional before às 8 joint horas e operations 23 end, minutos. and responsibility of the vehicle is handed back to the Northrop Grumman Flight Control E aí nós Team in temos aí o Dulles, visual Virginia. da Cygnus. As imagens então direto da estação. Então, nesse momento, a Cygnus ela faz o procedimento então, de descida de órbita a cada 2 km, né? Ela dá uma ignição, né? Para fazer então o processo de descida. Use session on 2, so the PCS is disconnected now, and do you want that UOP to be powered on again? Checking.
And Sultan, you are go to repower the cupola UOP. Copy and work. And Houston Station on 2, UOP is powered up E again. tivemos então a perda de And sinal the esperada. workstation is running. Copy all, thank you. Então, nesse momento aí tivemos uma perda de comunicação, né, que é já esperada. I'm sorry for that confusion. Just appeared like a flexible activity on my timeline. That's why I went and disconnected the PCS. Actually, no worries, Sultan. You actually found 8 a horas fix e that we need to 48 implement, minutos, so it estamos was aí a good time. acompanhando o retorno da missão Cygnus. Lembrando que a gente não vai acompanhar o momento da reentrada desse módulo de laboratório da Northrop Grumman. Desculpa. A liberação então da Cygnus no braço robótico da Estação Espacial Internacional aconteceu ainda há pouco, às 8h23 da manhã, pelo horário de Brasília. E quem comandou então essa soltura foram os astronautas da NASA Frank Ruppel e o astronauta da Emirados Árabes do Sul. which is the visiting vehicle officer. The VVO today is Thomas Castleberry, who serves as the guidance and navigation liaison Estamos aí between the retornando com as space station imagens. and visiting vehicles such as Cygnus. Castleberry is also in communication with the Northrop Grumman flight control team in Dulles, Virginia. And Station Houston N2 for timeline specifically for your VOK STOW activity. 8 horas e 49 minutos. Lembrando então que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos ter então a missão direto lá da Índia. E na segunda-feira teremos o segundo episódio então da nossa nova temporada da UERJ, então, de matemática, aí no YouTube às 5 horas da tarde. Go ahead, Uncle. Sultan, earlier when we were working the vegetable depress cleanups, we had some missing seal issues, and so we think we have some hardware in the Node 1 Nader VOK kit that we're going to need, and so we would like for you to defer that activity at this time for restowing it, and then work any other flexible activities instead on your timeline. No problem. We'll defer that, and yeah, I'll wait for your call when it's ready. Thanks. Copy. Station Houston N2 for Cygnus status. Cygnus has exited the approach ellipsoid. Então, nesse momento, a Cygnus está começando a fazer seu movimento então, de elipsoide, né, de grande descida então, de órbita. Station copies. Thanks. The Cygnus spacecraft has officially crossed the approach ellipsoid, and joint operations between the International Space Station Flight Control Team here in Houston and the Northrop Grumman Flight Control Team in Dulles, Virginia have concluded.
Flight Director Chloe Maring just gave us some congratulatory words to the Cygnus mission director in Dulles, Virginia. Houston, station on 2 for Cygnus timeline. Go ahead on 2. Hey, sorry if we missed this, but just curious if you might have estimated times for deorbit burn and reentry. Copy and checking. Então é isso, pessoal. Acho que já podemos, então, aqui, dado já por encerrado, então, essa nossa transmissão de hoje. Era a missão Cygnus, né? Então, nós vimos aí, acompanhamos o momento, então, da soltura da Cygnus e o procedimento, então, de descida de órbita do módulo de laboratório da Cygnus da Northrop Grumman. É meio difícil de pronunciar. Então, lembrando que essa missão iniciou aí no dia 7 de novembro de 2022, né, batizada pelo nome SS Sally Ride, em homenagem, então, à astronauta da NASA, Sally Ride, né, que faleceu em 2012. E o lançamento, então, aconteceu no dia 7 de novembro de 2022, na ilha de Wallops, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E ela ficou, então, acoplada no braço robótico na Estação Espacial Internacional até a data de hoje. E lembrando, então, que amanhã, a partir das 5h10 da manhã, aqui no nosso canal, o IPTV, nós vamos acompanhar, então, a missão Telos 2, direto da Índia. You're most welcome. Então, quero agradecer, então, a audiência, as inscrições, os likes, né? Cada like, então, de vocês é muito importante para que cada vez mais novas pessoas possam vir acompanhar aí as nossas transmissões. E as inscrições também, né? Cada inscrição também ajuda bastante. Então é isso, né? Quero agradecer aí a vocês pela transmissão de hoje. Nos vemos, então, amanhã ou a qualquer momento aí para trazer, então, para vocês o melhor das missões espaciais aí ao redor do mundo. Então, se inscreva no nosso canal e acompanhe tudo que acontece também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Os links estão na descrição da nossa transmissão. Por hora foi, tenham um ótimo dia, bom feriado para vocês e nos vemos então amanhã, dia 22. U.S. Spacewalk 86 preview briefing on NASA TV at 1 p.m. Central Time, 2 p.m. Eastern Time. Thank you for joining us this morning as we followed the release and departure of the SS Sally Ride. This is Mission Control Houston.